Boa noite a todos. A primeira coisa que eu vou fazer é acender o copo. Vocês vão olhar e vocês podem fazer igual. Leiloi Nishmat, Atana Elohi, Rabbi Shimon bar Yochai, זכותו תגן עלינו ועל כל עמו ישראל ועל כל יושבי תבל, אמן. עננו בזכותנו בר יוחאי, עננו רחום וחנון, עננו בר יוחאי שתה אשריך שמששון מחבריך בר יוחאי שמן למשחקו נמשכת ממידת הקודש נעשת סנזר הקודש הבושה ראשך פרך בר יוחאי אשרי יולדתך אשרי העם הם לימדך ואשרי העומדים על סודך ושחושך תומך בעורך בר יוחאי נמשכת אשריך שמן ששון מחבריך. Muito bem, nós vamos, Be'ezat Hashem, vamos tentar, na noite de hoje, falar sobre Kabbalah é para todos, Rabbi Shimon e a força de Rabbi Shimon bar Yochai. Nós estamos assistindo com a ajuda de todos. Eu desliguei o som, né? E peço para que a gente possa ter essa direção de ver um pouco dos slides para ajudar, se Deus quiser, a transmissão desta aula. O mais importante é verificar, já que a noite é a noite de Rabbi Shimon bar Yochai, e do lado de Rabbi Shimon bar Yochai, de acordo com a tradição judaica, nós sabemos que Rabbi Shimon bar Yochai é o grande, a ele se acredita o Zohar. E o Zohar é o principal livro da Kabbalah. Então nós precisamos saber o que está acontecendo de um tempo para cá, de tantas pessoas quererem estudar Kabbalah e se sentir atraídas pela Kabbalah. Aliás, atração essa que ocorre também em não-judeus. Muitas pessoas do mundo inteiro se sentem atraídas pela Kabbalah. Várias explicações, mas eu vou tentar responder a pergunta do título, porque o tema Kabbalah é vasto, é extenso, e, obviamente, eu selecionei um trilho de raciocínio que vai percorrer no encontro de hoje. A primeira questão, e a primeira fonte que eu quero trazer aos senhores é a fonte que está na Torá. A fonte diz
no Humash Devarim, a Torá diz o seguinte. A Torá diz que quando Deus deu os 10 mandamentos, lá está escrito que havia uma voz muito extensa, uma voz contínua, uma voz que não parava jamais. Essa voz, ela supostamente não parou ainda. E ela continua falando. Através de quem? Através dos nossos profetas, dos nossos rabinos e dos nossos seguidores desses rabinos que são os alunos. Nessa oportunidade, nós temos a Torá que está falando o seguinte. A Torá diz o seguinte. A Torá diz: "Et hadevarim haele diber Hashem el kol ki alechem bahar, kol gadol velo yasaf." Uma voz tremenda, kol gadol, uma grande voz, era a voz de Deus. Só que essa voz, lo yasaf, é uma voz que não terminou. Ela continua. E sobre tudo que foi revelado no Monte Sinai, aqui Rashi, ele diz, que quer dizer uma voz, Kol Gadol Velo Yasaf. Diz Rashi, a voz Lo Pasak, a voz não terminou. Existe uma voz de Deus que continua. E essa voz de Deus, segundo Rashi, Hazak vekayam leolam. Ela continua sempre. É um engano pensar que a revelação do Monte Sinai é fato histórico passado. Porque quando Deus revela, ele não tem uma revelação limitada no mundo físico. A voz de Deus continua. Ela continua a reverberar. E aí, quem são aqueles que estão conseguindo ouvi-la? São os estudiosos da Torá. Os estudiosos da Torá, eles continuam ouvindo essa voz. No Pirkei Avot, nós falamos, Moshe Kibel Torah Misinai, Umsara Yoshua, Shua Zkenim, Zkenim Vim, Vim Meshek Knesset Agedolah. Moshe Kibel, esse verbo Moshe Kibel, que quer dizer Moshe Kibel? Moshe Kibel recebeu Kabbalah também. Moshe Kibel Sarar Yoshua, passou para Yoshua. Yoshua passou para Zkenim. Zkenim passou para Neviim, os profetas. Esses personagens passaram para Anshei Knesset Agedolah, os rabinos do Talmud, de acordo com a tradição judaica Kabbalah, foi entregue no Monte Sinai, juntamente com as 2 tábuas, com os 5 livros, juntamente com o Talmud e tudo que a literatura judaica depois escreveu. E essa tradição de termos a Kabbalah junto com a tradição oral faz desse Rashi que eu mencionei inicialmente, Kol Gadol Velo Yasaf, uma grande voz que não para. Diz Rashi ainda no seu comentário, e eu cito realmente as palavras de Rashi. Rashi diz, Lo sif leharot oto bepumbi. E essa voz, ele vai ser sempre selecta. Moshe
Yoshua, Zkenim, Neviim, Neviim, Anshei Knesset HaGedolah, os rabinos, etc, etc, etc. Então, vocês veem aqui que, de acordo com o Rashi, e de acordo com essa linha de raciocínio, Moshe Rabbeinu foi responsável por receber a Torá, de passar ela adiante, e Yoshua seguiu, Neviim, Zkenim, até os rabinos. Muito bem. Até aqui, essa ideia levou o rabino Moshe Israelish, o coautor do Shulchan Aruch, escrever em seu livro que o Zohar veio com seus ensinamentos do Monte Sinai. E ele diz, a Torá, ela é Torat Hanigla ve a Torat Hanistar. A Torat Hanigla, a Torá que foi explícita a todos, sem exceção, é o Tanakh, a Bíblia, a Mishnah, o Talmud, o Midrash. Isso público. Isso tem que se tornar público. A Torá está, mas a Torá oculta, a Torá que não foi dada assim explícita para todos, essa ficou na mão dos sábios para mantê-la, para estudá-la. Mas a pergunta é, até quando? E o que nós estamos vendo e assistindo, e essa é a pergunta que fiz no título, a Kabbalah é para todos? Sim ou não? Essa é a pergunta que devemos fazer. E essa pergunta me fez pesquisar bastante qual é o posicionamento da literatura judaica com relação à possibilidade de todos acessarem o estudo da Kabbalah. E, portanto, eu vou tentar passar os slides agora para organizar tudo que eu passei por enquanto, no sentido de vocês terem a passagem da Torá. Então, vejamos. Quando eu falei Kol Gadol Velo Asaf, aí está o termo que foi usado na Torá. A Torá diz, essas palavras falou o Eterno a toda a vossa congregação no monte, no meio do fogo, da nuvem, das trevas, com grande voz, Kol Gadol, sem cessar, Velo Asaf. E aí, Rashi diz, o que quer dizer sem cessar? A voz continua até hoje, mas não em público. E aí, eu falei, esse é o Rashi, seguindo o Rav Mordechai Eliyahu, esse foi o rabino, chefe de Israel, até o ano de 2010, ele viveu. Eu tive a oportunidade de estar com este rabino durante a minha fase de estudo. Aliás, devo a este rabino a assinatura que ele consagrou no meu diploma. E este rabino foi um grande juiz da Corte Suprema Rabínica de Israel. Ele escreve o seguinte sobre o nosso tema. Diz o Rav Mordechai Eliyahu: essa voz contínua são as palavras dos profetas, a iluminação dos tzadikim e a sabedoria dos rabinos. Dando sequência, e foi isso que o Pirkei Avot quis nos dizer. Moshe recebeu a Torá do Sinai, transmitiu a Yoshua para os anciões, e este para os profetas, e este para os sábios da grande assembleia. Tudo. Não foi só a Torá, o pergaminho que nós temos no Aron HaKodesh. A Torá oral junto. Seguindo, o rabino Moshe Israelish, que eu citei, coautor do Shulchan Aruch, ele diz o seguinte: os ensinamentos do Zohar foram entregues no Monte Sinai, mas não em público. Esse estudo era reservado para os sábios, como falamos. E aí?
E aí eu quero me ater aqui no Maimônides. Maimônides, para quem me conhece já lá da sinagoga, sabe o quanto estou identificado com Maimônides. Ele diz o seguinte: eu oriento vocês. Não é recomendado passear no Pardes. Somente aquele que possui o estômago cheio de pão e carne, ou seja, o conhecimento das leis judaicas e das mitzvot. Maimônides, provavelmente já no século XII, teria visto os livros da Kabbalah sendo estudado em fórum particular, eruditos em certos lugares, e havia a possibilidade já de alguns desses eruditos querer democratizar o ensino e o estudo da Kabbalah para as pessoas. E o Rambam disse, eu oriento vocês, não é recomendado passear no Pardes. Eu fiz uma pesquisa específica. O que significa a palavra Pardes nos livros do Maimônides? Porque o Pardes ele pode ser entendido como Pshat, Remes, Drash, Vesod, que são 4 formas de estudar a Torá. Seria a forma literal, a forma, digamos, alegórica, a forma das leis e a forma do oculto. E aí eu digo, Pardes para Maimônides não é isso. Pardes para Maimônides, pesquisei, verifiquei, toda vez que ele usa a palavra Pardes, ele se refere a Kabbalah. E ele organizou isso em seu livro Mishneh Torah. E para estudar Pardes, para estudar Kabbalah, tem que ter pré-requisito. A pessoa não pode saltar, estudar em equação do 2º grau, sem ter estudado em equação do 1º grau, guardando as proporções da comparação. Ele entende, se a pessoa não tem conhecimento das leis judaicas, e para chegar às leis judaicas, a pessoa precisa conhecer as fontes das leis, que é a Bíblia, o Tanakh. Ele precisa estudar a Mishnah, ele precisa estudar a Gemara, ele precisa estudar Shulchan Aruch e os Midrashim. E ele tem que ser um conhecedor das mitzvot da Torá. Só depois ele recomenda o estudo da Kabbalah e na alegoria da metáfora que ele utiliza aqui, o estômago cheio de pão e carne. Aí nós podemos ir para a sobremesa. Como se a Kabbalah é o que vai dar o gosto a toda a prática judaica. E o Maimônides ficou firme nesta orientação. Portanto, sendo assim, e a popularização que nós estamos vendo hoje em dia da Kabbalah? Como entender? Eu tenho uma proposta no nosso encontro, como entender. Adiante, nós vamos ver agora uma profecia da própria Kabbalah. É aqui que começa o tema, e assim vocês vão entender mais, porque a busca pelos estudos místicos, ocultos do judaísmo. O Zohar diz, no fim dos tempos, a luz da Kabbalah tomará conta do mundo e até mesmo os jovens se interessarão pelos estudos profundos do judaísmo. Aqui, eu tenho a leitura do Zohar na minha mão. Essa palavra jovens não ficou claro e permite a interpretação. Pode ser jovens mesmo. Ou seja, até crianças vão querer, jovens de 14, 15 anos vão querer mexer na Kabbalah, querer estudar Kabbalah, querer estudar, e eles se envolvem, e eles falam de coisas profundas, e eles querem agora ideologias. Eles estão cansados do materialismo. Eles estão buscando outras coisas. Haverá um movimento em busca de um significado melhor e maior para as vidas. Essa é uma possibilidade de entender a Kabbalah. O que ela quis dizer com jovens?
Outra forma, jovens, é o jovem que recém chega nos estudos da Torá. A pessoa começou a frequentar shiurim e tal, ele já quer, do shiurim, saltar para a Kabbalah. No fim dos tempos, isso vai acontecer. A luz da Kabbalah vai tomar conta do mundo e até mesmo os jovens se interessarão pelos estudos profundos da Torá. Se é assim, o que nós estamos assistindo é uma profecia do Zohar. As pessoas procuram a Kabbalah porque é profecia. Não dá, assim está escrito, né? Na própria autoria da própria Kabbalah. E aí, para entender sempre o Zohar, eu costumo trazer aqueles que estudaram o Zohar, e eu tenho uma linha de raciocínio, trazer sempre os cabalistas de Israel. Haim Vital foi um aluno escritor do Arizal. O Arizal foi Rabbi Yitzhak Luria, viveu em Sfat. Quem já foi a Sfat, lá tem 4 sinagogas. Das 4 sinagogas, uma delas é a sinagoga do Arizal, Rabbi Yitzhak Luria. A outra é do nosso querido co-autor do Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo. Saibam vocês que Rabbi Yosef Karo e o Arizal, Rabbi Yitzhak Luria, eles faziam parte de uma mesma família. O filho do Rabbi Yosef Karo casou com a filha do Arizal. E saibam vocês que, com tudo isso, o aluno do Arizal não foi o genro, foi Haim Vital. Haim Vital foi quem escreveu a maioria dos livros explicando o Zohar no entendimento desse gigante da intelectualidade que era Rabbi Yitzhak Luria, que todo Sfat, hoje, a cidade de Sfat, emanava a luz de Arizal e de Rabbi Yosef Karo. E os dois casaram seus filhos e uniram as famílias. Imagina a potência de luz que se formou com o casamento do filho do Rabbi Yosef Karo com a filha do Arizal. E o Rav Haim Vital escreveu, na era messiânica, se soubermos estudar a Kabbalah, esse mérito trará a salvação de Israel e do mundo. Se soubermos estudar a Kabbalah. Esse detalhezinho, se soubermos, tá? Estou falando já de um Raham do século XVII, próximo a nós. Se soubermos estudar a Kabbalah. E a grande pergunta que se faz é assim, que existe a profecia do Zohar e que parece que estamos indo para o fim dos tempos? Pode ser, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas ainda assim, estamos vendo pessoas interessadas em estudar judaísmo profundo, da Kabbalah, ok. Mas o Haim Vital, essencial. Essas palavras dele, se soubermos estudar a Kabbalah, é preciso saber como estudar essa Kabbalah. É preciso saber como ensinar essa Kabbalah. E isso é coerente, inclusive, com o que vimos do Maimônides anteriormente. E eu vou seguir o passo e vou adiante, porque quem já esteve comigo às segundas-feiras na sinagoga sabe que temos mais 10 minutos, ok. Se o Rav Kook, quem já esteve comigo segunda-feira na sinagoga, sabe que nós estudamos por 6 meses o Rav Kook. E o Rav Kook, para ele, o fim dos tempos, começou com a proclamação do Estado de Israel, que ele nem viu. Ele faleceu em 1935, mas ele já estava vendo a gestação do Estado. Ele viu o embrião, né, do Estado de Israel e, na opinião dele, caso concretizasse a fundação do Estado de Israel, no entendimento dele, isso era messiânica, ou como ele chama, Athalta de Geula. É o início da Geulá.
segundo o Rav Kuk. E aí o que ele escreveu sobre o nosso tema? Segundo o Talmud, a pessoa estuda onde se sente atraída. Se nos estudos cabalistas certificamos que ele se interessa e se eleva no cumprimento das mitzvot, então permitimos ele estudar Kabbalah. Mais uma fonte importante para entender isso que nós estamos falando. Ou seja, o estudo da Kabbalah é um estudo que requer, primeiro, se estamos na época, tudo indica que sim. Tudo indica que é uma época para estudar Kabbalah, mas tem que saber estudar, como escreveu o Rav Haim Vital. Não podemos esquecer do Maimônides. Maimônides diz que temos que ter pão e carne no estômago. Temos que ter uma leitura antes. Mas olha o que o Rav Kuk diz, inovando. Ele diz, se a pessoa se sente bem, se sente atraído por esses estudos, e certificamos, olha o detalhe dele, que ele se interessa e se eleva no cumprimento das mitzvot. Ou seja, eu vejo ele mais espiritualizado, mais identificado com o judaísmo, mais cumpridor do Shabbat, do caché, de botar tefilim todo dia, etc. Deixa isso acabar lá. Você não está vendo que a Kabbalah está fazendo bem para ele? Porque a pessoa estuda onde se sente atraído. Então, levando que já temos o Estado de Israel do nosso lado, que a época, segundo o Rav Kuk, é pertinente ao que escreveu o Zohar, que no fim dos tempos, ele acha que no fim dos tempos já estamos dentro dessa era messiânica. Portanto, devemos deixar para aqueles que sim se elevam no estudo da Kabbalah, estudar a Kabbalah. Muito bem. Sendo assim, eu vou terminando a aula falando desse gigante que é o Rabbi Shimon Bar Yochai. A Kabbalah é para todos? Sim, é para todos. Sabendo como estudar, sabendo ter os pré-requisitos e demonstrando que a pessoa vai se elevar no cumprimento das mitzvot, sim, a Kabbalah é para todos. Ela foi dada no Sinai, em determinado tempo ela ficou restrita, né, a certos eruditos, e depois, no fim dos tempos, como o próprio Zohar diz, e o fim dos tempos, tudo indica, pela leitura dos Chachamim, já estamos inseridos nesse fim dos tempos, sabendo estudar, tendo os pré-requisitos e se elevando no cumprimento das mitzvot, Kabbalah é para todos. Eu quero, em homenagem à noite, já que nós acendemos, já acendi a lamparina, Leilu Nishpat, Rabbi Shimon Bar Yochai Zechutot Hagen Alenu, eu quero dizer algumas historinhas sobre Rabbi Shimon Bar Yochai que extraí do Zohar HaKadosh. Uma vez o Rabbi Shimon Bar Yochai estava andando na rua de Israel, e aí ele viu o céu cinzento. Falou para o seu filho, olha, não vem coisa boa aqui não. E encontrou o malach, encontrou o anjo. Aí ele falou para o anjo, esquece de fazer isso que você vem fazer. E o anjo falou, não, mas eu fui autorizado no Tribunal Celestial a soltar uma epidemia. O Rabbi Shimon Bar Yochai falou, você avisa a Kadosh Baruch Hu que tem 30 sadiquim em Israel que estão pedindo para não ter a epidemia. Aí o anjo não foi. O Rabbi Shimon Bar Yochai não foi para você ir? O anjo falou para ele, Hashem precisa que eu vá contar para ele o que você pediu? Ele já ouviu o que você falou. Vamos ver o que ele vai decidir. Aí o Rabbi Shimon Bar Yochai falou para o anjo, escuta uma coisa, você não está entendendo, se não tiver 30, tem 20. Se não tiver 20, tem 10. E se não tiver 10, tem eu e meu filho, Rabbi Elazar. Daqui aconteceu, uma voz celestial saiu, Retzon Re'av Ya'aseh Ve'et Shavatam Yishma Ve'yoshiem. Assim termina a história do Zohar. Shimon Bar Yochai e o filho dele, Elazar, foram conhecidos como Retzon Re'av Ya'aseh. A vontade dos amigos de Deus, Deus sempre vai atendê-los. Shimon Bar Yochai era amigo de Deus. O filho dele, Elazar, era amigo de Haverim, Yedidim.
esses tzadikim são amigos de Deus. Então, quando ele pediu para não ter epidemia, a gente atende os amigos. O amigo me pede, eu atendo. E isso era a força que tinha Rabbi Shimon Bar Yochai. Eu separei mais algumas histórias e eu vou trazer mais uma, talvez, que é uma história que eu acho muito importante também para fim de entender a força de Rabbi Shimon Bar Yochai na cidade de Lud, onde tem um aeroporto, mais ou menos, perto de Tel Aviv, tinha uma epidemia. Rabbi Shimon Bar Yochai foi chamado, ele foi até lá. Quando ele chegou, ele olhou, havia muitos problemas, etc. E lá vivia Rabbi Hanina e Rabbi Meir. E aí, ele foi lá e começou a rezar. Começou a pedir para Kadosh Baruch Hu. Ele pediu, a epidemia parou. Rabbi Hanina e Rabbi Meir viram que tudo era escuta de filha de Rabbi Shimon Bar Yochai. Falaram que grande homem você é, então, escreveram no Talmud, essa história. Está no Zohar e está no Talmud. Disseram, Rabbi Shimon Bar Yochai, quando discutia com Rabbi Yehuda, Alahá que Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon Bar Yochai discutia com Rabbi Meir, Alahá que Rabbi Meir. Rabbi Shimon Bar Yochai não foi grande porque ganhava na Alahá. Rabbi Shimon Bar Yochai não foi grande porque as suas ideias prevaleciam na discussão rabínica dentro do Bet HaMidrash. Rabbi Shimon Bar Yochai foi grande, era amigo de Deus. Rabbi Shimon Bar Yochai foi grande porque pensava exclusivamente no outro e não pensava em ter razão. Ele queria saber se o sofrimento estava chegando. E Ratzon, que a Kadosh Baruch Hu, nesse momento em que nós estamos em plena pandemia, nesse momento, estamos esperando por uma luz, que esse dia de Lag BaOmer, que a gente tem a alma de Rabbi Shimon Bar Yochai aqui conosco, a gente tem ele, e eu peço para que vocês acendam um copo na casa de vocês, Rabbi Shimon Bar Yochai, se é verdade, e essa é a nossa fé judaica, que a voz de Deus não terminou, e continua, eu creio que a reza de Rabbi Shimon Bar Yochai também não terminou e ele vai rezar por nós. E nós vamos rezar junto para Deus e ele vai rezar para Deus também lá de cima e nós vamos pedir a Ezat Hashem, que a Kadosh Baruch Hu, Ishmat Filatenu Beratzon, como quando eu acendi, eu vou terminar a aula rezando, porque a gente sempre reza em Selechot. Anenu bishute de Bar Yochai. Anenu. Que a Kadosh Baruch Hu nos atenda por Zhut, pelo mérito. E na nossa história, nós tivemos uma pessoa da magnitude de Rabbi Shimon Bar Yochai. Fiquem bem, fiquem com Deus. Na Ezat Hashem, a gente vai ouvir, sem dúvida nenhuma, notícias boas, se Deus quiser. Amém. Keniratzon, foi uma alegria muito grande ter vocês aqui. Obrigado, Rabino. Obrigado, Rabino. Obrigado.